dia a todos, bom dia amigos internautas, bom dia a todos os internautas que estão nos acompanhando, nos assistindo pela primeira vez, sejam bem-vindos e continuem conosco toda terça-feira às 8 horas. Toda terça-feira nós trabalhamos com mensagens vindas do irmão Humberto de Campos e nessa oportunidade com reportagens do mundo espiritual, reportagens de Além Túmulo, que é o livro base que a gente está trabalhando no momento. E o texto de hoje é o texto 13º, que chama O Trabalhador Fracassado. Então, esse trabalhador fracassado como a gente já vê, é um trabalhador que fracassou na sua missão, né? A gente só precisa saber qual é a missão desse trabalhador. E aí o texto Humberto de Campos começa assim: na paisagem de luz, antes da imersão nos fluidos terrestres, Efraim recebia as últimas recomendações do guia venerável. Então a gente está vendo que Efraim está recebendo um preparo para a sua reencarnação, né? Ele está sendo preparado, ele está sendo orientado, ele sabe, ele vai receber as instruções necessárias para a sua nova passagem, a sua nova experiência na Terra. Então é isso que está acontecendo aqui agora. Efraim é o nosso personagem da história de hoje e ele está se preparando para uma nova encarnação. Que preparo é esse, Edna, que a gente recebe quando a gente precisa reencarnar? Então, ele vai passar por um processo de redução do seu perispírito, né? Mas antes da redução do perispírito, ele vai passar por um momento em que ele e a equipe dos mentores dele se reúnem para definir o planejamento reencarnatório. Quer dizer, as missões, as funções que ele vai desenvolver aqui na Terra, nessa encarnação que está sendo planejada. Então, lá nessa reunião, nós todos já passamos por isso e vamos passar muitas outras vezes. Estamos reunidos com os nossos mentores para definir o nosso planejamento reencarnatório. Então, Efraim está nessa aí. Depois disso, Efraim vai sofrer uma redução do seu perispírito, vai passar por uma fase de esquecimento do que foram as encarnações anteriores e vai estar se preparando para um novo renascer, né? Numa nova família, com novos projetos, né? Com tarefas que ele terá que resolver nessa nova encarnação. E então nós também, assim como Efraim, passamos por todo esse processo. Aí o mentor de Efraim, o guia venerável, diz assim a ele: vai, meu filho, seja a próxima experiência na Terra uma estação nova de trabalho construtivo. Então ele está orientando Efraim para que ele aproveite essa encarnação para desenvolver um trabalho construtivo. O que é um trabalho construtivo? Um trabalho que faça com que o indivíduo ele entre na linha do progresso, ele se eleve na escala espiritual, ele faça o trabalho do bem, servindo com amor. Então, isso é o trabalho construtivo. E o mentor dele continua: recordas que és portador de nobre mensagem. A tarefa a que te propões é das mais edificantes. Distribuirás o pão do conforto espiritual no esforço do amor em que te inspiras. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai distribuir o conforto espiritual para
todos os companheiros que dividiram o mesmo teto com ele, os companheiros que dividirem o local de trabalho com ele, os companheiros que ficaram com ele ou numa casa espírita, ou numa igreja, ou num templo, enfim, aonde ele estiver, que ele, né, distribua esse conforto espiritual, esse amor espiritual, essa doação no esforço de amor em que ele se sinta inspirado, né? E quem é o nosso inspirador para isso? É claro que é Jesus que nos oferece esse manancial, né, de ensinamentos que a gente traz no nosso, na nossa consciência, no nosso coração. Quando a gente nasce, a gente já traz tudo isso. A gente já sabe de tudo isso. Só que, como a gente vai ver aqui no caso de Efraim, as coisas não acontecem tanto quanto a gente esperava, porque nós mesmos damos um outro segmento para essas atividades que a gente vem desenvolver nessa encarnação. Então, ele continua: não ouvides quer dizer esquecer, não esqueça que energias diversas se conjugarão no mundo para distrair-te a atenção dos objetivos traçados. Então aí é que está o grande problema. A gente vem, a gente está no mundo espiritual, a gente recebe todas as orientações como Efraim está recebendo. Vai, meu filho. Se compromete, vai, trabalha, tenha em mente sempre as orientações que a gente está lhe dando agora. E aí, quando a gente chega aqui, a gente precisa estar bastante confiante, com bastante equilíbrio, com bastante fé, pedindo bastante força a Deus para não deixar que a gente siga por caminhos que não são aqueles caminhos projetados na nossa reunião de planejamento reencarnatório. Então, tenha atenção aos objetivos que foram traçados. No caso dele, quais são os objetivos aqui? Ele desenvolver, distribuir o amor espiritual, o carinho, a compaixão, a indulgência, o perdão. Então, tudo isso vem no bojo do planejamento reencarnatório dele, e ele precisa estar atento para não esquecer. Qual será, né? O que é que estava no bojo do nosso, o que é que estava não, o que é que está no bojo do nosso planejamento reencarnatório? O que é que a gente veio desenvolver aqui nessa encarnação? Será que a gente está cumprindo? Ou será que a gente está andando por caminhos tortuosos, esquecidos daquilo que a gente veio fazer? Ou será que a gente está se atrelando, valorizando os bens materiais, esquecendo dos bens espirituais? Qual será a nossa posição nesse momento enquanto encarnado no planeta Terra? Por que é que a gente está aqui? Para que a gente está aqui? Né? E estando aqui, o que a gente está fazendo? Como é que a gente está gastando as nossas horas todas que nos foram dadas nesse período de reencarnação? Como é que a gente está gastando essas horas? Fazendo trabalhos edificantes? Então, é indispensável que te fortaleças na confiança em Deus, em todos os momentos da vida humana. Não podemos nos afastar de Deus, porque Deus é quem nos conduz, é quem nos dá a direção, é quem nos impulsiona, quem nos dá sabedoria, quem nos dá inteligência, quem nos dá energia, quem nos dá saúde, para que a gente possa cumprir todo esse planejamento que foi feito anteriormente. Então a gente não pode se afastar de Deus em nenhum momento da vida.
Cada homem permanece no planeta com a lembrança viva dos compromissos assumidos. Então a gente está aqui, mas a gente sempre tem a sensação do que é que a gente veio fazer aqui. Né? Por que é que a gente está aqui. A gente não veio aqui passear. A gente veio aqui para cumprir uma missão. E que missão é essa? Né? Que missão é essa? Será que a gente está cumprindo? Será que a gente está honrando esses compromissos que a gente assumiu lá no plano espiritual? Revelando singularidade que a ciência das criaturas considera vocações espontâneas. Então, a gente vem, a gente é um exímio trabalhador, né, Osmar? Um exímio trabalhador que faz bolsas, que cria, né, que confecciona. Então diz assim, essa é a minha vocação. Mas essa vocação, ela vem de lá. Ela vem dessa programação espiritual que foi feita quando quando todos nós ainda estávamos lá, nos preparando para vir nessa encarnação. Então a gente pensa que as vocações são espontâneas, elas aparecem do nada, elas não aparecem do nada. Elas vêm de todo um planejamento, de todo um plano, toda uma ciência, como ele está dizendo ali. Né? Então, da vivência de outras encarnações. Por que uns são médicos, uns são advogados, uns são professores, outros não são nem médico, nem advogado, nem professor, mas é um artista como o nosso amigo ali, e tem outras e outras, né, outras funções, outras e outras vocações. Por que cada um tem uma vocação diferente? Porque depende do que Marilene acabou de dizer, da influência que a gente traz de outras vivências. Por exemplo, a gente vê crianças, tem um tempinho já que eu estou vendo isso, eu estava vendo vídeos de crianças de 2 anos, 3 anos, criança com 3 anos tocando um violino que ela nem conseguia, coitada, segurar o aparelho para ela tocar. Crianças tocando peças musicais de Mozart, de Tchaikovsky, esses grandes produtores de música instrumental e de música de primeiríssima qualidade, e crianças com 3 anos, 4 anos, 5 anos estão lá no piano, numa boa. Então, de onde é que vem essa sabedoria dessa criança? Vocação espontânea? Não. Vem do aprendizado que ela já está trazendo de vivências anteriores. Bom, e então ele continua. A luta começa na infância. A luta para a gente não seguir o que foi determinado no nosso planejamento reencarnatório começa na infância. Porque raros pais na Terra estão aptos a orientar conscientemente os filhos confiados à sua guarda. Então, quando a gente tem filhos, não é para a gente ir para o parque passear, não é só. Né? Não é só para a gente ir para o parque passear, não é só para a gente contar historinha, mas é porque a gente tem uma função nobre que é educar aquelas crianças que Jesus confiou a nós. Né? Jesus confiou a nós aquelas crianças porque achou que a gente tinha, né, maturidade, experimentos, sabedoria para poder educar aquelas crianças. Então aquelas crianças são confiadas às nossas guardas, são os nossos filhos, os nossos netos. Mas muitas vezes nós não estamos preparados para isso. São aqueles pais que hoje em dia preferem ficar com o celular na mão do que estar no momento conversando com seu filho, com sua filha, né, vendo
como é que está o desenvolvimento dele na escola, vendo o seu próprio desenvolvimento físico, o seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento emocional. Então, muitos pais não estão preparados para isso, né? Que isso faz parte do nosso trabalho enquanto professor, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educador. Então, resiste, porém, e aprende a conservar as tuas energias nos altiplanos da fé. Então, ainda que a sua família não esteja preparada para colaborar com a execução do seu planejamento reencarnatório, você, Efraim, conserve suas energias nos altiplanos, quer dizer, na fé, na confiança, na certeza que existe um Deus e que nos ampara, que não vai nos deixar cair, apesar dos pais que nos foi confiado não terem ainda o desenvolvimento para poder se colocar como pais, respeitando as tarefas que eles precisam fazer. Aí ele continua, o mentor continua: lembra a tarefa santificante cometida ao teu esforço e não escutes vozes tentadoras. Quer dizer, à medida, como no plano espiritual, a gente tem um planejamento reencarnatório de missões, de obrigações, de atividades que a gente vem cumprir, do outro lado, aqui na Terra também, a gente tem milhares de situações que vão dificultar o cumprimento dessas atividades, o cumprimento dessas tarefas. Então ele está dizendo aqui que ele não escute as vozes tentadoras, né? Ele tem a certeza de que ele precisa ir por aquele caminho. Não vai por aí não. Ir para o centro espírita, que besteira, que bobagem, você vai aprender o que no centro espírita? Ou mesmo numa igreja católica, se busca uma religião. Por que agora virou, como é que chama? Beata. Né? Agora virou beata, está o tempo todo dentro da igreja. Então a gente não deu ouvido a essas conversas não. Se a gente sabe no nosso consciente, ou mesmo no subconsciente, que a gente tem essa tarefa a executar, qual é a tarefa? Distribuir o amor com os irmãos. Não ouça quem está nos tentando levar no sentido oposto. Fique na sua fé, na sua confiança. Então, nem desfaleças ante os tropeços naturais. Vai aparecer muita dificuldade, vai aparecer encrenca, vai aparecer doença, vai aparecer falatório, vai aparecer tanta coisa. Mas continue firme no seu propósito. Qual é o seu propósito? Levar o amor para os nossos irmãos que necessitam. E é isso que é a missão de Efraim. Então, os tropeços vão acontecer? Vão, mas procure se afastar deles. Os tropeços que se amontoam nos caminhos da redenção. Há operários que, embora possuídos de belas intenções, estacionam inadvertidamente por darem ouvidos aos enigmas que o mundo interior lhes propõe cada dia. Segue na estrada luminosa do bem, de olhar fixo no trabalho conferido às tuas mãos. Não ouvides que Deus ajuda sempre, mas nem por isso poderás prescindir do próprio esforço em auxílio de ti mesmo. Então, assim, Deus me ajuda sempre, então eu não preciso fazer esforço nenhum. A gente sabe que nada vai cair do céu, né? A gente sabe que o próprio ditado popular diz assim: faz a sua parte, que eu te ajudarei. Então é preciso que a gente faça um esforço para receber, né, essa ajuda divina. A gente não pode ficar sentado esperando Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar.
ajudar. Deus vai me ajudar. Vai, na medida em que eu faça um esforço para merecer essa misericórdia divina, essa ajuda de Deus. Eu não posso ficar sentada só esperando na ociosidade. A gente tem que fazer o movimento do trabalho, né? O movimento do progresso, o movimento da evolução espiritual. Através de quê? De trabalhos edificantes, através de levar o amor, de levar a compaixão, a indulgência, o perdão. A gente tem que fazer todo esse movimento para que a gente receba a misericórdia divina. O fulano me magoou, eu estou magoado, mas Deus vai me ajudar, né? Deus vai me ajudar que eu vou sair disso. Deus vai me ajudar na medida em que eu der um passo para resolver também essa situação. Ninguém fica sentado esperando que Deus diga: oh, meu filho, venha, você errou, então vem de novo. Ele está lá, esperando para fazer tudo isso, mas é preciso que você tome a iniciativa. Onde é que eu estou? Acabou aí, né? Acabou aí, não foi? Foi. O candidato à nobre missão, quer dizer, Efraim, reconhecido e feliz, osculou, quer dizer, beijou as mãos do benfeitor e partiu. Então, todo o processo de esclarecimento quanto à sua nova encarnação já foi dado. Então, agora, Efraim já nasceu, já está no planeta Terra. Então, vamos ver o que é que vai acontecer daqui para diante. A esperança lhe acariciava os sentimentos mais puros. Não cabia em si de contentamento, pois recebera a formosa tarefa de repartir esclarecimentos e consolações entre os sofredores da terra. Então, ele estava ciente da missão dele, do que era que ele veio fazer aqui nessa nova encarnação. Com enlevo e satisfação, lhes falaria das verdades sublimes de Deus, mostraria a função aperfeiçoadora do sofrimento, enaltecendo o serviço construtivo da dor. Então, ele, no pensamento dele, né, na consciência dele, ele sabia de tudo isso, ele tinha muita clareza de tudo isso, que o sofrimento é necessário, né, a dor também é necessária para o nosso crescimento espiritual. Tudo isso era necessário para o nosso aperfeiçoamento. Então, as dificuldades que apareceram no caminho, ele estava ciente de que aquilo era apenas para dificultar, mas não era empecilho para ele realizar o que ele tinha vindo realizar. Todavia, consoante as observações ministradas pelo mentor compassivo e sábio, o trabalhador encontrou as primeiras dificuldades no próprio lar a que foi conduzido pelas teias de carinhosa atração. Então, ele tinha toda a clareza daquilo, ele sabia para que ele veio, ele tinha noção, ele estava fazendo planos de como que ele iria fazer, mas as dificuldades já começaram a aparecer desde o próprio lar. É isso? Ao passo? Tá. É porque lá em casa eu só estava falando. Ao passo que os amigos da esfera invisível buscavam multiplicar-lhes as noções de ordem superior na recapitulação do período infantil, os genitores inutilizavam diariamente o serviço espiritual com a ternura viciosa e imprudente. Então, já foi dito que as primeiras dificuldades para que Efraim pudesse cumprir o planejamento reencarnatório dele aconteceram na infância, na família onde ele foi colocado. Então,
os mentores espirituais estavam sempre, né, relembrando a ele, sempre, como ele está dizendo aí, recapitulando durante a infância dele, mas, de outro lado, a família não colaborava com essa missão que ele tinha que desenvolver. Então, na libertação parcial do sono, Efraim era advertido pelos amigos do caminho eterno a respeito da preparação necessária. Então, tudo foi feito, tudo foi planejado, enquanto Efraim estava no mundo espiritual, fazendo o planejamento reencarnatório. Ele agora já nasceu, já está aqui, mas ele não foi abandonado pelos mentores espirituais, ele não foi abandonado por Deus. Através do sono, ele vai recebendo, recordando as orientações necessárias para a realização, para o sucesso desse planejamento. Isso não acontece só com Efraim, acontece com todos nós, né? Nós temos também uma missão, ou várias, ou grande ou pequena, mas a gente vem para essa vivência no planeta Terra, como nós estamos aqui agora. Nós já sabemos de tudo que a gente veio fazer, mas como o esquecimento é um dos elementos necessários à nossa elevação, à nossa edificação, então a gente aparentemente esquece daquilo que das orientações que a gente recebeu. Mas durante o nosso sono, a gente é sempre, né, recordado do que é que a gente veio fazer. Os amigos espirituais estão sempre nos lembrando: olha, Edna, você veio para fazer isso, isso e isso. Então, quando você acordar, lembre-se disso. Lembre do que é que você precisa fazer. Então, Efraim precisava desenvolver o amor com as pessoas, e era preciso que ele estivesse sempre lembrado disso. Mas no sono ele recebia essas orientações, mas logo que regressava à vigília, logo que ele acordava, né, no corpinho tenro, a mamãe o tratava como bebê, destinado às guirlandas de uma festa inútil. Que responsabilidade que a gente tem quando a gente recebe uma criança. É a responsabilidade de educar aquele ser, tanto moralmente quanto espiritualmente. Então, a mãe não tinha consciência disso, né? Ficava como muita gente faz, festas, né, comemorações, menessário, né, que chama agora, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro e o quarto, então 12 festas, né, só aquelas coisas inúteis, só aquelas coisas materiais que não vão dar aprendizado nenhum para a criança, mas a família se sente o máximo, né? Então, a mãe se comportava desse jeito aí. Era aquele bebezinho que ela precisava, né, mostrar as alegrias da vida, das festas, enfim. E o pai, voltando da repartição, preocupava-se em aumentar entretenimentos e frioleiras. Se a repetir as expressões menos assim a criança aprendia os nomes e os gestos das gírias. Tem gente que acha tão bonito o bebê, né? Tá falando aquelas coisas, o bebê está dançando aquelas danças sensuais, cantando aquelas músicas, né, que não são umas músicas, pelo menos no meu conceito, não são umas músicas tão legais assim para a gente ensinar um bebê. Então, o pai gostava disso. Tem pais que gostam, até eu já vi pais que molham a chupeta do bebê na cerveja e dá ao bebê para... Pois é. Então, isso aí é o máximo, né? O máximo da educação
que a gente está dando àquela criança, o máximo da atenção que a gente está dando é molhar a chupeta na cerveja para dar para a criança, é ensinar um monte de palavrão e dar risada quando a criança repete aquilo e depois bate na boca da criança para ela parar de repetir. Aquilo que era bacana, que era engraçado, deixou de ser, agora é reprovado, né? Aquelas coisinhas. Eu sempre disse, meu filho vai ter a idade que ele vai aprender. Não precisa que ninguém ensine. Então, eu não quero irmão meu nenhum, eu não quero parente nenhum, não quero ninguém ensinando palavrão, ensinando essas coisas para a minha criança, para o meu filho. Cada um faz com o seu o que quer. Agora, para o meu não. Ele vai ter o tempo para aprender, não precisa. A gente está, né, antecipando essas etapas. Então, o pai, né, ensinava nomes e ensinava gestos das gírias, acostumava-se a repetir as expressões menos dignas, a atacar com as mãozinhas cerradas, a insultar por brinquedos. Então, aquela criança que você não pode ir no shopping, porque a criança vai fazer um escândalo e baba, e chora, e se bate no chão, porque quer aquele brinquedo. Um dia eu saí de uma loja exatamente para não dar os tapas naquela criança que estava lá, porque a mãe não tomava nenhuma atitude, ela foi comprar, eu acho que foi comprar sapatos. Ah, eu não quero essa porcaria. Se comprar essa porcaria, eu vou dar para as crianças pobres da minha rua. E a menina chorava e a menina esperneava. Então, quem é que promove isso? Somos nós que promovemos. A gente tem, a criança não tem noção do que de que ela não pode fazer aquilo, ela quer o brinquedo, porque é prático, da idade dela, ela querer brincar. Então, cabe a gente a dizer, não, meu filho, hoje eu não posso. Né? Você tem tanto brinquedo em casa, por que você vai querer mais um? Vamos esperar o seu aniversário, vamos esperar o Natal. Então, algo assim que fizesse com que a criança compreendesse, sem precisar fazer escândalo, sem precisar bater, sem nada, mas dar a noção à criança do que é, né? Já dando a noção do que é a vida. Quando reduzido à condição de papagaio interessante e voluntarioso, foi instado pelos amigos da esfera invisível a reconsiderar as obrigações assumidas. Então, quando Efraim já estava bem sabendo gírias, já estava dando chute, já estava fazendo escândalo porque queria tal brinquedo, novamente os amigos espirituais vão relembrando a ele da missão que ele tinha que cumprir, da tarefa que ele assumiu. Entretanto, quando falava dos sonhos que o visitavam durante a noite, porque ele era relembrado através dos sonhos, e é assim que acontece conosco também. Aí quando ele contava o sonho para a mãe, ah, meu filho, é tua imaginação, vives impressionado com histórias da carochinha. Né? A história da carochinha são aquelas histórias fantasiosas, né? que de verdade elas não existem. Então a mãe também estava dizendo que essa orientação do plano espiritual não existia, aquilo era imaginação. Era história da carochinha. O pai ajuntava de pronto. Esquece os sonhos, Efraim. Lembra que o mundo sempre pediu homens práticos. Né? Então, deixa de sonhar e vai ser prático. Misericórdia. E aí ele começou, né? Ele conseguia atrair as tendências próprias, ele não conseguia, diante desse ambiente, ele não conseguia. Ele tinha um carinho pelos livros espirituais, mas ele não conseguia também fazer as leituras porque ele estava sendo sempre influenciado de forma negativa pelas pessoas que faziam parte do seu convívio. Exaltava-se facilmente no exame dos problemas da religião, como se quisesse, resistindo às incompreensões domésticas, desferiu os primeiros gols
no íntimo, adivinhava a realidade das obrigações que ele competia. Mas a ternura excessiva dos pais contribuía a favor da preguiça e da agressividade. Onde Deus atirava sementes divinas, os responsáveis humanos cultivavam eras sufocantes. Então a família não dava a ele o direito de desenvolver o planejamento dele. No colégio ele era bom companheiro, né? Os genitores, porém, desenvolviam tamanho esforço para destacar-lhe a condição, que em breve a vaidade sobressaía como estranha excrescência na sua personalidade. Então, o menino era bom companheiro, o menino era de boa, como dizem hoje em dia, mas o que é que a família fazia? E como a gente faz, a gente ia mostrando à criança a vaidade, o preconceito, né? O preconceito, eu via crianças pequenininhas, um dia eu vi alguém que era um negro, beijou a mão da criança, a criança fez isso, ó. Né? Agora, por que ela faz? Porque ela foi incentivada a não se... Pois é, a mãe ela não gosta de beijo. Ela não gosta de beijo. Pois é, então a gente dificulta em muito a reencarnação de um bebê que a gente recebe, de um filho que a gente recebe. E é preciso que a gente pare para pensar nessa nossa responsabilidade, do que é que a gente está fazendo com aquele ser que Deus nos entregou. O Evangelho pergunta: o que fizeste com o filho que eu te confiei? No Evangelho, Deus faz essa pergunta. E a gente precisa estar se fazendo a todo momento. Então, o texto é grande, a gente vai pular um pouquinho, para poder, porque a gente já está com o tempo vencido. Então, foram passando os anos, essas dificuldades foram se evoluindo também, as orientações espirituais também iam acontecendo, mas do outro lado, as dificuldades iam também se fortalecendo e chega o momento de Efraim não ter cumprido a sua missão. Então, deixa eu voltar aqui. Quando um dos velhos amigos convidava ele ao serviço espiritual, ele replicava: ora, seu cunha, quem poderia destrinchar essa meada de médios charlatães e exploradores sem consciência? Sinto-me cansado. Ele ficava cansado quando alguém queria, né, chamar ele a atenção, mostrar o caminho que ele devia seguir. E aí Efraim se casa, Efraim constitui família, mas os tropeços na execução da tarefa continuam. Mas a mente de Efraim já estava viciada, exagerava em todos os sintomas. Quando alguém lembrava Efraim que ele teria obrigações a cumprir, o que é que Efraim fez? O que é que Efraim fazia? Ele colocava todas as dificuldades. Dizia que estava doente, dizia que os filhos estavam doentes, ele falava das dificuldades em casa com a esposa. Tudo era motivo para Efraim não cumprir as atividades dele, ressaltando só que nesse momento Efraim já tinha se decidido a seguir a doutrina espírita, mas ele tinha só se decidido a cumprir, mas ele não cumpria o que era necessário, como muitos de nós fazemos. Nós achamos que, por a gente adotar a doutrina espírita como a nossa conduta, a gente já está salvo. A gente não precisa fazer mais nada, porque a gente está salvo.
quando na verdade a gente precisa fazer e fazer muito, muito. Então Efraim estava naquela. Não podia, a chuva era muito forte, o calor era insuportável, né? Tudo contribuía para que ele não fosse cumprir as obrigações dele no centro espírita ou em qualquer lugar que ele tivesse para frequentando. Por fim, embora experimentasse o desejo sagrado de realizar a tarefa, chegou ao isolamento quase completo, num misto de tristeza e ociosidade. Foi nessa estação de amargura que a morte do corpo requisitou para novas experiências. Efraim morreu. E agora está na hora da prestação de contas a quem a gente vai prestar contas? A nossa consciência. A gente não vai prestar, a gente tem a ideia de que Deus vai dizer assim, bom, sente aqui, agora me diga, por que você não fez isso, nem isso, nem aquilo? Deus não vai perguntar a ninguém nada. É a nossa consciência que vai chegar lá e vai ter clareza de tudo que a gente precisava fazer e não fez. E não fez, apesar de todo o cuidado reiterado do plano espiritual, da ajuda espiritual. Apesar disso, a gente não cumpre o que a gente prometeu de cumprir. Então, quando a gente morrer também vai acontecer isso. Vai chegar lá, a nossa consciência vai nos cobrar daquilo que a gente deveria ter feito e não fez. Então, Efraim morreu e durante anos dolorosos, Efraim errou sem destino, qual ave desesperada da sombra, até que um dia, esgotado o cálice dos remorsos mais acerbos, conseguiu ouvir o antigo mentor após angustiosas súplicas. Então a gente morre, aí a gente vai ter a certeza de que a gente não cumpriu aquilo que foi cumprido, então a gente passa por aqueles momentos dolorosos, a gente vai passar pelo sofrimento, ou no umbral, ou fora do umbral, a gente vai passar pelas dores, a gente vai passar pelo sofrimento, até que um dia a gente se lembre, eu tenho a ajuda divina, eu tenho a ajuda divina e eu não estou usando essa ajuda, eu preciso. Então, todo dia eu peço a Deus que me dê essa lucidez, né? Quando eu morrer, para eu ter essa lembrança de que eu preciso pedir a ajuda divina para sair daquela situação de dor e sofrimento em que eu me encontro. Então, aí ele faz novas súplicas, né? Ele faz novas súplicas ao mentor e ele diz assim, meu filho, não te queixes senão de ti mesmo, né? Não te queixes senão de ti mesmo. Somos nós que promovemos toda a dor e todo o sofrimento que a gente passa. O dono da vinha jamais esqueceu os trabalhadores. Deus não esquece da gente. Materiais, ferramentas, possibilidades, talentos, oportunidade, tudo foi dado. A gente tem inteligência, saúde, a gente tem 2 pernas, 2 braços, olho, tudo a gente tem, né? Cérebro, a gente tem tudo Deus deu. Falta a gente saber utilizar todas essas ferramentas que Deus nos dá. E Efraim não soube utilizar. Aí ele continua, né? Tudo foi colocado. Reparaste o mau tempo, a circunstância adversa, o tropeço material, a perturbação física, e assim nunca prestaste maior atenção ao serviço real que te levara ao planeta. Prestou atenção em tudo, valorizou tudo, menos o que ele veio fazer. Esqueceste que o trabalho de realização divina oferece compensações e tônicos que são peculiares, independentemente dos convencionalismos do mundo exterior. O Senhor não precisa de operário que passem o tempo a reclamar óbices, pedras, espinhos, dificuldades e confusões, e sim daqueles que cooperam fielmente na edificação eterna,
sem interpelações descabidas, desde as atividades mais simples às mais complexas. Enquanto olhava o chão duro, né, aí Efraim caiu na real, tomou aquela bronca do mentor. E então o tempo passou, ele está dizendo aqui que a enxada enferrujou, Efraim ganhou uma enxada, mas não fez nada com ela, e agora choras, o arrependimento é bendito, mas não remedia a dilação. Quer dizer, se arrepender agora, não adianta, continua retificando os desvios da atividade mental e guarda o futuro infinito. Deus não faltará jamais a boa vontade sincera. Aí ele disse: e quando poderei voltar à terra, a fim de renovar meus esforços? Então ele estava pedindo agora uma nova oportunidade, uma nova encarnação, para poder ele tentar fazer o que não fez nessa da agora, né? Aí o mentor dele diz assim: por agora, meu filho, não posso precisar a ocasião exata. Todo trabalho edificante, em suas expressões diferentes, tem órgãos, orientadores, executivos e cooperativos. Ninguém pode iludir a ordem na obra de Deus. Tudo é muito bem planejado, muito bem preparado, né? Muito bem traduzido para a gente, informado para a gente, para poder não haver erros, né? Ninguém pode iludir a ordem na obra de Deus. Ante os novos caminhos, tem largo tempo para amadurecer os arrependimentos sinceros, porque somente aqui temos 200.527 candidatos ao trabalho de consolação e esclarecimento no qual fracassaste no mundo. Olha a nossa responsabilidade de estar aqui encarnado. A gente está aqui, a gente vem com um plano, a gente chega aqui, se desvia dos caminhos, não cumpre o que foi determinado, o que foi negociado, né? A gente não cumpre. E aí a gente quer uma nova oportunidade, mas tem 200.527 candidatos na nossa frente. A fila está enorme, né? A fila está enorme. Me lembra aquela mulher que, né, no livro, ela vai falar com o diretor do Nosso Lar. O diretor da instituição, ela vai falar, mas ela quer logo, né, resolver a problemática dela logo. Aí ele diz assim, como quem diz assim: a senhora chegou que hora mesmo? Ah, eu cheguei agora. Então a senhora está vendo todo esse povo aí, está tudo na sua frente. A senhora vai e senta lá atrás e espera a sua vez. É isso que está acontecendo com Efraim. Efraim não fez o que devia ter feito, então agora não vai sentar na cadeira da frente, não. Vai sentar lá atrás, porque tem todo esse povo esperando na frente dele. E aí, para encerrar, ele diz assim: como vês, não podes regressar à terra antes deles, né? Fica na tua, vai procurar teu lugar na fila, porque a fila está grande. Muito obrigado a todos, era essa mensagem que a gente tinha para hoje. Espero que eu tenha contribuído para o entendimento dela, para as reflexões que a gente precisa fazer a respeito da nossa passagem, da nossa existência nesse momento aqui na Terra. O que é que a gente está fazendo com as horas que a gente recebeu para estar aqui, com a missão que a gente recebeu, o que é que a gente está fazendo com ela. Então, muito obrigada a vocês, todos presentes, a vocês internautas, e estejam conosco na próxima terça-feira, às 8 horas, com mais uma nova mensagem trazida por Humberto de Campos. Paz e luz a todos.